tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Tia Mari está aqui hoje para mais uma aula de geografia. E a nossa aula hoje começa lá nas páginas 148 e 149. Por quê? Porque nós finalizamos o nosso capítulo 4 da apostila. Então, primeiro eu vou dar uma revisão, nós vamos fazer um para relembrar, para depois nós iniciarmos a nossa aula hoje com um capítulo novo. Nós começaremos o capítulo 5. Então, confere a revisão bacana que preparei para vocês. Turminha, para relembrar o capítulo 4 da apostila de geografia, eu trouxe uma técnica diferente para vocês. Eu fiz na minha lousa um mapa mental. O que é um mapa mental? O mapa mental é uma técnica de memorização de conteúdo. Então, ele serve para que nós possamos estudar para as avaliações. Como que a gente faz o mapa mental? Nós pegamos o ponto principal do conteúdo. Aqui, no caso, eu coloquei o título do capítulo 4 da nossa apostila, que eram as características sociais do Brasil. E nós vamos puxando setinhas com subtítulos. É como se fosse uma árvore, né? Nós vamos puxando os galhos dessa árvore. E aqui no meu mapa mental, para nós relembrarmos o capítulo 4, no meu centro eu tenho as características sociais do nosso país. As características sociais de um país, elas estão ligadas à qualidade de vida. A qualidade de vida é a facilidade ou a dificuldade que uma parte da população tem de acessar os serviços básicos. Essa qualidade de vida, ela está ligada às desigualdades sociais. Por quê? Porque para ter qualidade de vida, eu preciso de ter um bom acesso à saúde, um bom acesso à educação e uma boa condição de emprego. As desigualdades sociais, elas são medidas pela renda, pela saúde e pela educação, que nós estudamos mais de uma vez nesse capítulo. A renda, ela está ligada ao dinheiro que as pessoas recebem, o salário. Depois nós temos a saúde, está ligada à qualidade de as pessoas irem se consultar. Também nós temos ligados à saúde o fator do saneamento básico, né, que é o acesso das pessoas à água tratada, água encanada, rede de esgoto encanada. E nós temos também outro fator que mede as desigualdades sociais de um país, que é a educação. Quanto mais acesso a população de um local tem à educação, mais eles frequentam a escola, terá uma chance melhor de um bom emprego, uma chance melhor de um salário digno. Um fator que está ligado à educação é o analfabetismo. O que é o analfabetismo? É quando as pessoas não sabem ler e escrever. E nós vimos que no Brasil quase 12 milhões de pessoas são analfabetas. O governo ele tem trabalhado no decorrer dos anos para sanar esse índice, mas ainda falta muito. E nós até estudamos também o PNE, que é o Plano Nacional da Educação, que visa erradicar o analfabetismo, acabar com ele até 2024. Outro fator ligado às características sociais de um país é o IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. E o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é medido através dos fatores da renda, da saúde e da educação. Então, quanto melhor forem os serviços de saúde, de educação e as ofertas de emprego de um lugar, maior vai ser o IDH. Nós vimos que o IDH ele é medido em uma escala de 0 a 1 e o Brasil encontra-se hoje aproximadamente em 0,7. Outro fator ligado a essas características sociais é o cuidado com a natureza. Quanto mais cuidamos da natureza, melhores serão nossas condições de vida. Quando nós fazemos o bom uso dos alimentos, nós vimos que não é legal o desperdício. Quando a gente joga o lixo no lugar certo, todos esses fatores contribuem para uma melhor qualidade de vida de um local. Eu espero que vocês tenham gostado do meu mapa mental e deixem essa técnica anotada, porque serve para ajudá-los no momento de estudar para a prova.
Agora que vocês já conferiram a revisão do capítulo 4, nós iniciaremos o capítulo 5. O título do nosso capítulo 5 é Em Busca de uma Vida Melhor. As pessoas, elas costumam se mudar de cidades, de países, de estado, em busca de melhores condições de vida. São esses fatores que nós estudaremos hoje. Por que as pessoas se mudam? O que as leva a mudar, de um lugar para o outro? O que essas pessoas buscam com esta mudança? O nosso livro, ele inicia o capítulo 5 com esta imagem. Alguém já tinha visto essa imagem? Ela é bem famosa e ela é uma imagem que frequentemente aparece nos jornais, praticamente diariamente. Por quê? Nós temos aqui atrás o Palácio do Planalto, que fica lá em Brasília, e ele é muito famoso porque é lá que o presidente trabalha. E na frente desse palácio, nós temos essa estátua, que ela é bem famosa também. E ela é uma estátua que recebe o nome de Os Guerreiros, mas ela é muito popular também pelo nome de Os Candangos. E o que será que essa estátua representa? Essa estátua representa os trabalhadores que foram para Brasília construir a cidade. Brasília foi uma cidade projetada, ela foi construída a partir de um projeto, ela foi planejada. E quando houve a construção de Brasília, por volta da década de 1950, as pessoas se mudaram de vários estados do país para Brasília para trabalhar na construção da cidade. Elas buscavam ganhar dinheiro. E esta estátua é uma homenagem a esses trabalhadores. Quando ela recebe o apelido de Candango, Candango quer dizer os trabalhadores que saíram do Nordeste para construir a cidade de Brasília. Então nós temos aqui esta imagem que representa um pouquinho dessa migração que ocorreu na construção de Brasília. Professora, migração? O que é migração? É isso que eu vou explicar para vocês a partir de agora. Migração. O que é? A migração é quando as pessoas elas se deslocam de um lugar para o outro para realizar alguma atividade, para trabalhar, para estudar. Esse deslocamento, ele pode acontecer dentro do próprio estado, as pessoas mudam de uma cidade para outra. Ele pode ser interestadual, essas pessoas mudam de um estado para o outro, saem, por exemplo, daqui de Minas e vão morar em São Paulo. Ele pode ser também entre países, as pessoas que saem do Brasil e vão morar nos Estados Unidos. Todo esse tipo de movimentação é chamado de migração. A migração, ela tem duas características. Então, quando eu tenho a chegada, imigração, a saída, emigração. Lembra que lá na abertura do capítulo, eu fiz algumas perguntas para vocês, como por que as pessoas se deslocam, por que elas mudam de cidade, em busca de quê? E agora nós vamos começar a responder essas perguntas. Causas da migração. Por que as pessoas fazem essa mudança? Pode ser por uma busca por melhores condições de vida. São pessoas que mudam para outras cidades, para outros estados, para outros países, buscando melhores empregos, melhor acesso à educação, melhor acesso à saúde, Essas pessoas vão buscar ter uma vida melhor, mais confortável. Outro fator pode ser a ocorrência de desastres. Às vezes acontecem chuvas muito fortes, terremotos, tsunamis, e então essas pessoas decidem sair deste lugar, porque aconteceu um desastre lá, elas ficam temerosas, perdem a casa, os bens, e elas acabam desistindo de morar naquele lugar e buscar um novo lugar. Eu conheço uma blogueira, ela contou a história, ela morava em uma ilha, no Haiti, e quando houve o tsunami lá, ela teve que
mudar, porque arrasou a ilha onde ela morava, arrastou tudo que eles tinham, ela perdeu tudo. Então ela acabou preferindo sair da ilha e morar em um lugar mais seguro, porque lá houve um desastre. Outro fator é a fuga. As pessoas fogem de guerras, as pessoas fogem das más condições que aquele país está passando naquele momento. Hoje em dia, nós temos uma grande entrada de imigrantes no Brasil que são venezuelanos, haitianos. A Venezuela é um país que tem passado por uma crise muito grave, uma crise econômica, as pessoas estão passando fome, não têm acesso à educação, à saúde. Então, esses venezuelanos, eles estão migrando em busca de melhores condições de vida, eles estão fugindo da situação terrível que o país deles está passando. Aqui em Varginha nós recebemos imigrantes que vieram lá da Venezuela, né? As igrejas estão auxiliando essas pessoas, eles fugiram das condições péssimas que o país deles estão enfrentando. Outro motivo pode ser a perseguição ou a discriminação. Existem pessoas que precisam de mudar das suas cidades, dos seus países de origem, por discriminação. Essa discriminação, ela pode ser por raça, ela pode ser por etnia. Às vezes essa pessoa faz parte de um grupo religioso, de um grupo político que muitas pessoas não aceitam. Então eles precisam sair daquele lugar para sobreviver, né? Eles saem porque muitas vezes eles são ameaçados de morte, então eles precisam de ir viver em um outro lugar que vão aceitá-los. Essas pessoas às vezes pedem abrigo para assegurar a própria vida. A migração interna. As migrações internas são aquelas que ocorrem dentro de um mesmo país. Aqui eu projetei para vocês um mapa e esse mapa ele retrata a migração interna. Essas pessoas, elas estão migrando dentro do nosso país. Elas saíram de Minas, foram para São Paulo, né? Nós podemos sair de Minas para Espírito Santo. Isso é migração interna, é quando ocorre dentro de um mesmo país. Existe um outro tipo de migração interna que pode ser de uma forma diária. O livro, a nossa apostila, ele trouxe para nós a história da Lara. A Lara, ela é filha do Davi. E o que acontece? O Davi, ele precisa de pegar um ônibus todos os dias e sai de uma cidade para trabalhar em outra. Isso também é um tipo de migração interna. O Davi, que é o pai da Lara, ele mora em Caucaia, lá no Ceará, e ele pega esse ônibus aqui diariamente para ir trabalhar em Vila Velha. E a história fala ainda que todas as noites, quando Davi, pai da Lara, chega em casa, ele ainda encontra forças para ler uma história para Lara. Durante muitos anos, a população que vivia no campo era maior do que a população que vivia na cidade. Só que, por volta do ano de 1965, essa característica começou a mudar. As pessoas, elas começaram a sair do campo e foram morar na cidade, em busca de melhores condições de vida, né? Elas planejavam encontrar um bom trabalho, elas planejavam encontrar um acesso à educação para os filhos, a encontrar qualidade de atendimento na saúde. Então elas migravam, elas começaram a sair do campo e ir trabalhar na cidade, ir buscar emprego nas indústrias. E aí, o que aconteceu? A população da cidade foi ficando maior do que a do campo. E isso aconteceu porque a taxa de natalidade passou a ser maior do que a de mortalidade. O que quer dizer isso, professora? Nasciam mais pessoas do que morriam. Então a população da cidade ela foi aumentando e essa saída do homem do campo para ir morar na cidade é chamado de êxodo rural. Aqui, ó, o deslocamento da população rural para as cidades. Aqui nós temos uma pessoa que provavelmente morava no campo, chegando onde?
na cidade, né? Ele está indo buscar melhores condições de vida, uma qualidade melhor de vida. Turminha, chegou a hora de abrirmos a apostila. Hoje as nossas atividades começaram com a revisão e agora nós vamos lá para as páginas 150 e 151. Nas páginas 150 e 151, nós encontramos aquela imagem do Palácio do Planalto e a estátua dos guerreiros, que foram aqueles homens que migraram lá para Brasília para trabalhar na construção da cidade. Lembrando que Brasília foi uma cidade projetada, planejada, ela foi construída a partir de um projeto. Lá nas páginas 152 e 153, nós temos a explicação de o que é imigração, relembrando. Imigração é quando as pessoas elas saem de um lugar e mudam para o outro para realizar atividades como estudar e trabalhar. A migração, ela pode ser com a chegada da pessoa a um local, a imigração, a saída da pessoa de um local, emigração. Na página 153, nós temos a explicação da migração interna, que são aquelas que ocorrem dentro de um mesmo país. E nós temos também a história da Lara. Quem lembra da história da Lara? O pai dela saía diariamente de uma cidade para trabalhar em outra. Em seguida, nós temos nas páginas 154 e 155 a explicação sobre o êxodo rural, que é aquela mudança do homem do campo para a cidade. E aqui nós temos uma atividade falando sobre os imigrantes. Na página 156, vocês vão fazer a análise de 2 mapas. Esses mapas, eles trazem o fluxo migratório. O que é isso, professor? O fluxo migratório é a quantidade de pessoas que saem de um lugar para o outro. Quer ver um exemplo? Quando os portugueses eles descobriram o ouro aqui em Minas Gerais, ocorreu a corrida do ouro. Pessoas de todos os estados do nosso país vieram morar aqui em Minas buscando as riquezas, ficar rico, achar ouro, as minas de ouro. Este é um fluxo migratório que ocorreu há muitos anos atrás aqui no nosso país. Então vocês farão a análise desses fluxos migratórios aqui e completarão a atividade 1 e 2 para a professora. Galerinha, nossa aula vai ficando por aqui. Amanhã nós teremos aulas de história, matemática e educação física. Já separa o material, dá aquela boa revisada no conteúdo, porque facilita a sua aprendizagem. E antes de ir embora, eu quero lembrar que hoje no e-mail que vocês receberam a atividade processual de geografia, lembrando que a atividade processual ela não é avaliada pela quantidade de erros e acertos, e sim pela realização. Então não deixe de fazer, faça com calma, com capricho, e assim que vocês terminarem, enviem uma foto para o e-mail da professora. Não precisa ser impressa, vocês podem responder no caderno e vocês têm 1 semana para completar a atividade. Conto com vocês. Estou com muitas saudades, um beijinho no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula, galerinha!